Mas é que Boy, é fazer uma complexo, pergunta né? aqui. Porque Por que você acha que também não tá dando muito certo as câmeras aqui na frente? Que você vê que a polícia quer fazer esse trabalho de transparência mais. Mas nós vimos que em muitas ações a filmagem até sumiu, até parou de funcionar. As câmeras, elas são um elemento fundamental, inclusive pro policial. Isso não ajuda muito na transparência? Muito. Ajuda na transparência e ajuda o próprio Dos dois policial. lados, até da versão? Sim, porque o que acontece, Big? Tem muitos casos também que o policial é acusado de um crime que ele não cometeu e as câmeras podem Provar. ser uma prova cabal a favor dele. Então você vê, um cara que ganha 4 mil por mês, líquido 3 mil e pouco, aí ele tem que fazer bico. E o bico é a única possibilidade que ele tem de juntar um dinheirinho para às vezes comprar um carro, comprar uma casa, ter uma condição melhor, porque também não tem política habitacional para a polícia. Então, às vezes o cara é acusado de um crime que ele não cometeu e essa reservinha que ele fez, ele tem que gastar tudo se defendendo. A câmera possibilita ele ter um elemento de prova fundamental que acaba com o processo que ele vai sofrer já na apuração preliminar. Então a câmera protege também o policial. Uhum. Agora, teve um erro que foi cometido na concepção das câmeras aqui em São Paulo. Por exemplo, dá um exemplo. O erro foi o seguinte, como que a tutela das imagens. Quem cuida disso? Não pensei agora. Agora você falou um ponto interessante. Poderia ter se estabelecido um comitê, né, para se responsabilizar pela tutela dessas imagens, porque essas imagens vão para uma nuvem, e quem cuida disso é a própria polícia. Então não dá. Exatamente. Eu acho que a gente poderia ter estabelecido uma espécie de conselho ou grupo ali de tutela de imagem, né, para cuidar dessas imagens, né, inclusive usar elas, por exemplo, uma coisa que as imagens são relevantíssimas, por exemplo, discutir abordagem. Se você começar a pegar aleatoriamente as imagens produzidas por cada policial, porque a câmera grava o tempo inteiro. Uhum. Ela fica o tempo inteiro no uso, ela está gravando em baixa qualidade. E quando tem algum barulho, algum estampido, ou o próprio policial aciona, né, um botão que tem aqui na frente aperta, ela começa a gravar em alta qualidade. Então, mas para discutir, por exemplo, a abordagem policial, para discutir se a polícia aborda mais preto ou menos preto, etc., se é sempre o preto mesmo que é o sujeito suspeito, etc., as câmeras seriam fundamentais. Você pega aleatoriamente de cada batalhão aí as abordagens que são feitas ali no trabalho cotidiano, corriqueiro da polícia, e analisa se está tendo mais abordagem a preto mesmo ou não, se tem uma abordagem direcionada. Consegue fazer até uma pesquisa, né? Exatamente. As câmeras têm essa importância. Então, o que eu acho? Que a gente errou um pouco no início da concepção, mas eu avalio que as câmeras é um elemento... Primeiro, as câmeras não vão salvar... Não é a nossa tábua de salvação, não. As câmeras são importantes, são fundamentais, mas é uma ação em toda a política para colaborar para que a gente tenha uma política de segurança pública que de fato entregue segurança e que efetivamente garanta a proteção das pessoas. Sim. Mas é uma ação. Pô, a tecnologia em si favorece, né? Porque a tecnologia é fantástica. Esses dias mesmo eu fui abordado e tal, tava indo com o meu carro. Contou, cara. A viatura virou, veio atrás do meu carro. E, tipo, eu vi que ela permaneceu um certo tempo ali antes de dar o farol, um sinal para que eu parasse e tal. E o que eu percebi é que os caras já tinham puxado a placa do meu carro. Então o cara parou do meu lado ali, meio que pra bater, né? Pra ver se tudo batia. Pra fazer um cruzamento ali de dados ali. Ele viu que não constou nada. E tipo assim, não, tranquilo. Querendo ou não, isso daí evita uma série de conflitos também. Porque se você desce do seu carro, você tem que lidar com estresse, né? Do policial ali, você tem que argumentar, porque já é uma situação também, né, constrangedora. Ninguém gosta de ser abordado. Ninguém, a real é essa. É verdade. É chatão, muitas né? vezes é necessário, porque compreendo, sei que é necessário e tal, mas ninguém gosta. Ninguém gosta de ser abordado e muitas vezes também sofrer com determinados abusos de autoridade. Ninguém gosta. Então, eu falei, pô, isso daqui, por exemplo, é um lance legal, porque diminui
aquele contato, aquele estresse de ambas as partes, né, mano? Tipo, não tem aquele lance de, pô, você ter que ficar dialogando durante um tempão, ou sei lá, de repente o policial, sei lá, de repente te tocar e você falar, pô, foi truculento, não precisava disso. Isso é bom para as duas partes, ou seja, a tecnologia favorece. É isso. Ali ele já sabia que o carro não tinha queixa de roubo, nem de furto, nem nada, que em nome de quem o carro tava, a quem pertencia o carro, parou do seu lado, fez as perguntas que precisava fazer para poder ver se batia as informações, ok, vai lá, toca a vida. Né? Só não gostei que ficou com a pistola apontada pra minha cabeça o tempo todo, ou seja, já me consultou, cara, baixa isso daí, eu tenho filho pra criar, tenho uma mulher me esperando em casa, não precisa disso. Claudio, Vai assim, que isso nos dispara. momentos de hoje, você acha que assim, a ouvidoria é mais de direita? Criado pela direita, assim? A ouvidoria, ela tem uma história muito interessante. A ouvidoria, ela Já que surge... você tá falando, perguntei porque você tá falando dos princípios, de tudo. A ouvidoria, ela surge por obra do Mário Covas, em 1995, em razão de uma mobilização dos movimentos sociais que já reivindicavam, né, porque assim, ainda hoje, né, as pessoas não confiam na polícia. Então, quando as pessoas têm uma denúncia para fazer da polícia, elas não querem ir na corregedoria, não querem ir num lugar que tem polícia, elas querem falar com alguém que elas possam efetivamente confiar, escondido. Então, a ouvidoria responde a essa demanda. Para as pessoas poderem confiar e etc. E também no bojo da favela naval, né? Que foi um escândalo da polícia de São Paulo, que os policiais entravam na favela, achacavam as pessoas, agrediam, e teve até um caso de uma morte, que um policial deu um tiro aleatoriamente e acertou um rapaz que tinha passado de moto. Né? Então isso foi muito grave, isso fez a ouvidoria vir. A ouvidoria, eu acho que a ouvidoria ela tem mais perspectiva de esquerda do que de direita, porque a ouvidoria é um órgão de direitos humanos, né? Mesmo de defesa. Vindo do governo Mário Covas. Mesmo vindo do governo Mário Covas. Inclusive, sempre na ouvidoria, quem esteve à frente da ouvidoria foi alguém que não era do time do Mário Covas. Ou do time do governo que estava lá, porque o movimento social é quem elege a lista que faz o governador, a lista tríplice, né, da qual o governador escolhe. Então, isso vem do próprio movimento social. Eu acho que a ouvidoria tem essa perspectiva mais progressista, assim, mais de esquerda. É? Pô, então, e a ouvidoria também, querendo ou não, pode servir também como um intermediador ali entre, né, o cidadão e a instituição ali, polícia militar, né? Muito. E pô, por parte assim deles, a gente... É porque fica muita curiosidade, né, boy? Não, isso daí se os caras vão lá ouvir o morador, isso a outra versão. E o que eu acho que o que impede muitas vezes esse diálogo é que a política entrou de uma forma muito, sabe, agressiva, querendo ou não, dentro desses... Não só dos quartéis, né, mano? Mas dentro de toda essa estrutura. Então é meio que... Eles também nem querem ouvir também, muitas vezes, parece, a opinião pública. Né? Porque a segurança pública virou um meio de se fazer política, né, mano? É um negócio que elege, né? Elege, dá voto... Dá retorno, né? Quer ficar bem. Dá retorno político, então, por isso que eu defendo, assim, que assim, ó, nos últimos 10 anos, a política de segurança pública ganhou muito espaço no debate de políticas públicas, né? Hoje tem tanta relevância quanto o debate de educação e saúde, por exemplo. Só que você olha, a política de segurança pública tem muito investimento, tem muita relevância, os políticos querem falar de segurança pública, porque isso mobiliza as pessoas, cativa as pessoas, especialmente quem assiste esses programas televisivos aí do horário nobre, né? Da Record, da Bandeirantes, etc, etc, né? Então, isso mobiliza, é muito forte. Agora, se você for olhar, a política de educação tem muita participação popular e a política de saúde tem muita participação popular. E a política de segurança pública não tem tanta participação popular. Então, o que eu acho também nessa perspectiva de debater como que a gente pode mudar a segurança pública?
eu acho que a população precisa se apropriar do debate de segurança pública. Para não ser desqualificado, por exemplo, por alguém mal intencionado, que quando um cidadão comum vai falar de segurança pública, vai dizer, não sabe do que está falando. Acho que não, acho que a gente tem que popularizar o debate de segurança pública. Eu acho que cada companhia da polícia devia ter um conselho popular ali na companhia para poder estar o tempo inteiro dialogando com o comandante, que é o capitão que está lá, com a própria tropa, para poder discutir, para não ficar só nos consegues, que eu acho que são muito importantes, que a população também precisa ir para dentro dos consegues, que em muitos lugares os consegues são dominados pelos comerciantes, que acabam querendo segurança para o seu comércio e não para a população, né? Mas os consegues, eles precisam ser disputados também pela população comum, pela Dona Maria, que mora na rua João da Silveira, pelo seu Antônio, que mora no beco tal, da favela tal, e etc. Porque a população precisa, na minha opinião, dizer para os gestores da política de segurança pública que segurança pública ela quer. Então a gente precisa também popularizar isso, sabe? Então, participação social e participação popular na segurança pública é fundamental, porque você vai na escola, tem conselho de escola, aí tem grêmio na escola, aí tem conselho municipal de educação, conselho estadual de educação, tem DCE, tem centro acadêmico de faculdade, tem UNE, tem entidades estudantis. Então, percebe que na educação tem muita participação popular? Na saúde é a mesma coisa, tem um conselho do postinho, tem um conselho do hospital, tem um conselho da supervisão técnica, tem conselho em tudo que é lugar na saúde, e na saúde ainda é mais radical. Porque o conselho da saúde ele é deliberativo. Se ele decidir, tem que acontecer. Deliberativo, tudo com ata, tudo muito sério. E por que na segurança pública não tem? Pô, é muito louco isso que você Acho acabou que de falar. Falta também, até né? porque eu desconhecia isso. E, pô, a gente olhando assim, né? A população, querendo ou não, sofre muito com essa onda de assalto na quebrada. Tipo, roubo de celular, essas coisas. O que eu vivo falando aqui, eu sou totalmente contra, cara. Tá ligado? Eu sou totalmente contra e não vejo justificativa pra isso. Roubar um celular na quebrada, né? Ou atrasar o trabalhador que acorda às 5 da manhã. Roubar uma moto na quebrada. Eu não vejo justificativa pra isso. E muitas vezes a polícia na quebrada para inibir esse tipo de ação, muitas vezes acaba confundindo, enquadra o Big com certa hostilidade, porque aqui tá cheio de ladrão de celular, ou seja, não tem colocou todo mundo um filtro ali, coloca todo mundo no mesmo pacote, o cara é um entregador do iFood, por exemplo, que tá em cima da moto fazendo a sua entrega, vira bandido também, porque se torna um suspeito. Com uma pistola escondida na moto. Ou seja, o cara depena toda a moto do cidadão. Sim, ou seja, acaba generalizando tudo e pô, acaba muitas vezes legitimando, né, esse tipo de atitude. O discurso da polícia é agressivo. E de abordagem, né? Pô, sendo que poderia ser feito de uma outra forma, né, Claudinho? E tem mais, né? É importante também a gente pensar o que está sendo oferecido, né, para a quebrada, né? A gente vai olhar alguns territórios que reclamam da criminalidade, do abuso, etc, etc, etc. E quando você vai lá para entender o que acontece ali, você percebe que a única política de Estado que está sendo oferecida ali é a polícia. É a polícia. Entendeu? Então, e por outro lado também, um moleque que monta numa moto e vai roubar celular, etc, etc, ele já passou pela escola, não se identificou, não gostou, não conseguiu ficar, não foi cativado pela escola. Ele passou pelo serviço social, também não gostou, não conseguiu ficar e etc. Não tem uma opção de lazer para ele ali, não tem cultura, não tem uma outra coisa que possa oferecer para a mente dele alguma possibilidade de não ter a mente alienada por uma outra perspectiva de vida, como o crime, por exemplo. Então, quando você vai olhar, lazer não existe, né? Quando você vai olhar, muitas vezes, eu vi isso em alguns lugares que eu estive, muitas vezes o Estado não levou nada para aquele lugar. Só levou a polícia. Então, quando a polícia chega, todas as outras áreas já falharam. A educação já falhou, a saúde já falhou,
a assistência social já falhou, a cultura falhou, o esporte falhou, não tem lazer, não tem nada, tem perspectiva nenhuma. O preparo do policial falhou. Entendeu? É falho. Muitas vezes a polícia chega na hora da tragédia, velho. E aí, infelizmente, É o que você falou. é o que acontece.